O assunto de hoje é muito especial, porque falaremos sobre um dos mandamentos de Deus. Lá do Antigo Testamento, todos nós conhecemos os 10, né? Os 10 mandamentos. Sendo que os 4 primeiros mandamentos são referentes ao homem com Deus. E depois temos bem no meio o 5º mandamento. O 5º, no meio, intermediário. Honrarás a teu pai e a tua mãe. E depois os outros são relativos ao homem com o homem. Sendo o primeiro deles, o número 6, não matarás. Não matarás, sendo o subsequente. E é o que a gente, desde Caim e Abel, está acostumado a fazer. A matar, não só fisicamente, mas a matar através do simbólico. Através de nossa atitude displicente, revoltada, rebelde e egoísta. Nós temos essa tendência atávica desde sempre, né? Então, lá no meio dos mandamentos, está lá. E o interessante é o seguinte, gente. Um mandamento, ele não é um conselho, não é uma orientação. Um mandamento é uma ordem. Um mandamento é uma voz de comando. Tem que fazer. Mandamento é tem que fazer. Você não tem opção de não fazer, tá? E por quê? Por que mandamento? Porque na época, a gente já viu aqui várias vezes, na época, muitos homens, ou assim, todos, muitos no sentido de todos, precisavam de uma força coercitiva para poder fazer. Uma obrigação mesmo, por conta da natureza rebelde do espírito. Então tinha que ser na força bruta. E assim foi colocado a forma das pessoas agirem. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Restritiva e imperativa, né? Bom, mas então vamos caminhar dentro dessa lógica, né? Honrarás a teu pai e tua mãe. Quando a gente fala em honra, o que a gente pensa? Eu logo penso nas cadeiras de honra na igreja. Essa questão para os convidados de honra. Ou então para uma mesa. Ó, ali e ali é para quem é de honra. É colocar num pedestal. Um lugar especial. Exatamente. É um lugar especial, é um pedestal. A honra é o seguinte: colocar em lugar de destaque. Destacar, validar, reconhecer, enobrecer, exaltar. Vocês já pensaram que era tudo isso? Muita coisa, né? Muita coisa. Então, vamos continuar no raciocínio. Pai e mãe, yin e yang, homem e mulher. Deus fez uma divisão para que cada um com o seu potencial, ao se juntar, cada metade, ao se juntar, criasse um terceiro. Olha a mente de Deus. Ele juntou para criar um terceiro, para fazer uma mágica. Porque quando junta e cria, quem cria? Deus. Então pai e mãe são semideuses. Eu estou errada no meu raciocínio? Nós estamos raciocinando. Nós estamos deixando a cabeça pensar, e toda ideia que vier vai fazer sentido quando a gente fizer um grande link de tudo isso. Jesus já falava, nós somos deuses. Exatamente. Então, isso mesmo, bem lembrado. Nós somos deuses e Deus fez o pai e a mãe se unindo para gerar uma criatura. Isso é o quê? Um milagre. O milagre da criação. E eu pergunto, quem é o milagre? Você é o milagre. Você é o milagre. E o que é que o milagre... Vamos imaginar que o milagre tenha vida. O que é que o milagre tem que fazer com o seu Criador? Com quem fez essa benfeitoria? Se eu sou um milagre, o que eu vou fazer com quem me fez essa benfeitoria comigo? Vou beijar as mãos desse benfeitor. É ou não é? Então, o milagre honra o seu Criador direto.
filhos beijam as mãos dos pais, né? Em atitude de quê? Em atitude de gratidão, de reconhecimento. Por isso que nós ainda vamos falar, está na lista, sobre a atitude, a postura de gratidão que a gente precisa ter na nossa vida, tá? Que é uma postura que começa com a gratidão com os nossos pais, ok? Bom, mas aí vemos a seguinte realidade, nos trazendo para o mundo de expiação e provas. Como eu vou amar essa mãe ou esse pai que me negligenciou, que abandonou a família, que me batia, que agia com abuso? Como que eu vou amar uma criatura que não me deu amor? Não é? A gente não escuta isso, terapeutas, né? A gente escuta isso o tempo todo. Eu não tenho como amar meu pai, eu não vou honrar nada. Ele não tem nada para ser honrado. Eu já ouvi muito isso. Eu não vou honrar uma pessoa que não tem nada para ser honrado. Ok, a gente compreende que feridas de infância, né, deixadas ou provocadas pelos nossos pais, nos acompanham a vida inteira. E a gente já tem a visão espiritual, sabe que isso não acontece fortuitamente. Isso é uma herança que nós temos de nosso passado longínquo, que nos fez ter essa colheita mesmo na infância, desse fruto amargo que a gente precisava passar por expiação ou por prova. Por quê? Porque ainda estamos no mundo de expiação e provas. Ele está, é fato, ele está no momento de transição. Nós estamos na transição planetária, mas somos todos humanos. E por sermos humanos, somos todos sujeitos e praticantes de erros constantes. Cada pessoa está num grau, num nível de consciência. Cada pessoa é um mundo que filtra os acontecimentos da sua ótica exclusiva. E a má notícia é que cada um de nós tem uma forma mais ou menos complicada de distorção da realidade. Ou seja, aqui no nosso planeta denso de expiação e provas, ninguém é perfeito e ninguém não erra. Pensando assim, a gente já vai começar a abrir o coração para não julgar os erros dos nossos pais. Porque eu tenho certeza que cada um aqui já sofreu alguma coisa com o pai. Pelo único motivo que ele é humano. Pelo único motivo com a mãe, que ela é humana. Ela erra. Não somos perfeitos ainda. Então, a pessoa virá. Vamos fechar aquele raciocínio do início. E falar assim, não tem como eu amar, não tem como eu gostar de uma pessoa que fez isso comigo, ou que fez isso com a maternidade, com a paternidade. Ok, mas qual é o mandamento? Qual é a ordem? Qual é a ordem? É amar? É amar? Não é amar. É honrar. Honrar. Colocar num pedestal, colocar em destaque. Ok? Você é o milagre, eles são os benfeitores, eles foram o portal da vida, através deles você foi o milagre da criação. Então, quer você queira, quer não queira, eles têm essa prerrogativa. Os pais, a mãe e o pai, têm a prerrogativa de serem os seus criadores, de serem os executores deste milagre que é você, aqui. Tendo essa maravilhosa oportunidade de respirar nesse corpo físico, com esse DNA que você tem e com a inteligência que você trouxe, ok, que uma parte veio do seu espírito, né, ao reencarnar, e você moldou o seu perispírito em combinação com aquele DNA, e você se tornou uma criatura única em todo o planeta. Nossa, isso é muito lindo. Não é lindo você saber que você é uma pessoa única, exclusiva? Eu acho isso fantástico. Mas, então tá, como que nós vamos amá-los um dia?
O ideal é a gente conseguir amar agora. Tem gente que consegue? Tem. Por quê? Porque muitas vezes também esse núcleo familiar, esse clã familiar é composto por almas que se agrupam e elas têm uma grande afinidade entre si. Elas já têm laços afetivos construídos de vida passada. Então se torna uma encarnação mais tranquila, mais fácil de desenvolver o laço afetivo, o vínculo. Mas a má notícia é que, na maioria das vezes, é prova. Família é prova. Família é o laboratório das experiências, onde as almas se encontram para resgates, para crescerem juntas, para superarem os desafios juntas e para que uma amoleça o coração na convivência diária com a outra, abrindo aquela questão da barreira que já tem construída de sei lá quanto tempo atrás, baixando aquilo e o olhar ficando menos distorcido para enxergar qualidades no outro. Amar, o processo de amar é você também olhar para o outro e enxergar as qualidades do outro, né? É assim que começa o processo de amor. E começa com o amor-comportamento. A honra é um sentimento ou um comportamento? Quem pode dizer? A honra, comportamento, parabéns. A honra não é um sentimento. O sentimento vai vir depois. Primeiro você se comporta e depois o seu coração vai sendo automaticamente trabalhado até que um belo dia você se descobre amando aquela pessoa. Olha como que Deus é fantástico. Olha como que Deus é fantástico. Um belo dia aquela criatura que você, à primeira vista, fala, nossa, não fui com a cara. Não gostei, tem um trem errado. A convivência faz o quê? Você se desarma, você começa a ter um olhar mais caridoso. Vai acontecendo um vínculo automático aí. E na família, o sangue ajuda. Não é suficiente. Dizem que é 25%, não se sabe, são hipóteses, né? Mas o sangue ajuda. O instinto fala alto. No clã familiar tem muito essa questão do instinto envolvendo aquelas pessoas para dar uma ajuda, para dar um suporte para que o laço afetivo seja criado. Olha a engenhosidade de Deus e dos mestres da hierarquia espiritual, né? Então, voltando lá, né, que eu acabei divagando. Como vamos amar os nossos pais, começando pela honra? Como vamos honrar? Não sei, eu não sei como é que eu vou honrar. Então, vamos aprender. Todo mundo já sabe, mas nós vamos recapitular aqui. Não trazendo dor de cabeça para eles, não dando trabalho a eles, não respondendo, desrespeitando, não trazendo atribulação para eles, não envergonhando seus pais, tá? Gente, todos nós estamos num processo de aprendizagem. Isso vale para todo mundo. A gente é filho também, então. Nós vamos falar exatamente. Não é só para as crianças, não. Nós somos filhos, nós temos pais. Então, e é o seguinte, nós somos filhos, muitos aqui já são pais, e daqui a pouco vão ser avós, e os nossos filhos vão crescer, vão ser filhos e pais também. Ao mesmo tempo, eles vão estar nos dois lados, sendo filhos e sendo... Eu já estou no lado filha, mãe e avó. Agora mesmo eu vou ser bisavó. Vamos ver, né? Então, não levando contrariedade para os nossos pais, né? E não os colocando em má situação, não dando prejuízo para eles. Muitos filhos dão prejuízo para o pai, inclusive prejuízo financeiro, né? De várias naturezas, várias ordens. Agora, se a gente conseguir amar, vai ser lindo, porque a gente vai além do mandamento. O amar
amar o nosso pai e a nossa mãe, é ir além do mandamento. Olha como é que é bom a gente surpreender a Deus. Deus olhar para a gente e falar assim, olha, fez além do que eu pedi. Não é fantástico isso? A gente superar as expectativas de Deus? Eu acho. E a família? O que é a família? Espera aí que eu preciso de uma água. A família é esse plano magnífico de Deus. A família é o cadinho, é o laboratório onde se coloca em prática tudo que se aprende. Por quê? Tem que colocar em prática. Porque não adianta só saber. Não adianta. Você pode ter uma gama de conhecimentos, você pode ser uma enciclopédia ambulante. Se você não sabe agir e colocar em prática aquilo que você aprendeu ou sabe, esse conhecimento não vale nada. Não vale nada. Tem que colocar em prática, tem que realizar. Então, esse plano magnífico, ele também é providencial. Por quê? Porque ele vem da inteligência maior, ele vem da inteligência divina, visando o cumprimento da lei de progresso. E visando no futuro, porque o espiritismo e a visão espírita trabalham em cima de futuro. A gente trabalha em cima de como eu posso fazer hoje para colher amanhã. A gente está vendo lá na frente, sempre, não é? O espiritismo tem essa característica, tá, gente? De fazer o melhor hoje para colher amanhã. E hoje viver bem o sofrimento para que a gente fique em equilíbrio com a lei, né? Bem-aventurados os que sofrem porque serão consolados, né? Tudo é no futuro, serão consolados. Herdarão a terra. Né? Nas bem-aventuranças, bem-aventurados, eles herdarão, é tudo no futuro. E o projeto futuro, lá na frente, agora é honrar. Qual que é o projeto futuro da família? Amar. O projeto futuro é que todos se amem. Ah, mas eu nunca vou amar esse pai, eu nunca vou amar esse irmão. Never say never. Nunca diga nunca. Porque o projeto é esse, sinto muito. É desenvolver. Esse futuro pode ser amanhã, ou daqui a uma hora. Exatamente. O futuro, como se diz, né, a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence. Então, a família, ela vem propiciar essa colaboração mútua, a convivência pacífica entre as pessoas, em alguns casos, para que elas aprendam a se tolerar, para que elas aprendam a ter paciência, a não se irritarem, né? E esse grupo conseguindo isso, como que isso vai reverberar na Terra? Como? Gente, uma célula faz parte de um órgão, de um sistema. É assim que cada família vai contribuir com a comunidade, com o todo. Olha o pensamento de Deus. A ideia é a gente evoluir no coletivo. Não é uma evolução solitária. Se fosse solitária, a gente ia ser hermafrodita. Pensa. A ideia é evoluir juntos. Então o outro está atrasado. A gente não pode falar azar dele, fique. A gente tem que fazer a nossa parte. Claro que ele também tem que fazer a parte dele. Mas a gente tem que fazer a nossa para que o grupo suba junto. Um estar mal é problema de todos. Assim como uma pessoa na sociedade estar mal, vamos supor, uma pessoa com doença mental grave, ela vai atribular primeiro os que estão à volta dela. E depois os que estão à volta dela, isso vai dar um efeito onda para toda a comunidade. Vocês entendem que o problema de um é problema de todos? E a gente precisa tirar essa visão separatista da nossa cabeça. Ah, problema dele, azar dele. A gente tem essa tendência. O nosso egoísmo nos faz não sermos o quê? Empáticos. E a gente precisa desenvolver a empatia. Se colocar mesmo no lugar do outro. Ah, mas a minha natureza é mais rústica, mais bruta. Faça o seu melhor, respeitando a sua natureza. E quem está convivendo com a pessoa bruta, rústica?
aprender a ter tolerância e focar nos pontos bons da pessoa. Sempre é possível a gente fazer mais e fazer melhor. A não ser que parta para o inaceitável. Aí eu não estou falando que a gente precisa aceitar o inaceitável, né? Nisso a gente tem um bom balizamento na doutrina de Jesus. O que é aceitável e o que é inaceitável numa relação. Porque se alguma coisa está correndo risco e virou um desrespeito e não tem solução, aí realmente tem que haver um afastamento. Mas se não for esse o caso, é caso da tolerância e da convivência. E numa família, isso fica mais obrigatório ainda, porque a nossa tendência é abandonar. A nossa tendência é abandonar. Nem que seja o abandono emocional. Nós temos essa tendência. Então a gente tem que olhar para dentro de nós para a gente identificar isso e corrigir. Por que a gente tem que corrigir? Porque está no mandamento. Por causa disso. Temos que corrigir o nosso comportamento com os nossos pais. E muitas vezes os pais estão certos. Por uma simples questão. Porque eles estão na nossa frente pelo menos 20 anos. Tudo bem que tem pais aí que foram pais com 15, 17 anos. Mas eles são fora da curva. No mínimo tem uma distância aí de 20 anos de voo, né, de horas de voo na nossa frente. E experiência conta. Lá no Japão, os idosos são muito respeitados e ouvidos. Eles são os chefes. Na Índia, né, os mais velhos, na Índia, a palavra final é deles. O que eles mandam é feito. Mesmo quando eles estão com problemas mentais. Dá-se um jeito, contorna-se para que eles não saiam da posição de destaque que eles têm, né? Bom, então eu falei aqui que a ideia é criar um vínculo, a ideia de pai e mãe e filho é criar um vínculo, cujo vínculo tem um projeto de se transformar em amor. Vai ser lindo que já comece o amor logo. Mas qual que é o problema? O problema é que muitas vezes inconscientemente a intuição vem com aquela vaga sensação de repulsa. É onde você vê que às vezes uma mãe rejeita um filho, ou o filho rejeita a mãe, ou o pai ou os irmãos brigam entre si. É essa coisa que vem lá de trás como uma sensação de discórdia, tem uma sensação ali de antipatia. É onde a gente precisa ressignificar, entendendo que a oportunidade de reajuste é agora. A oportunidade de reajuste é agora. Por quê? Porque estamos em plena transição planetária. Não tem tempo. Jesus já deu o recado, né? Reconcilia-te depressa enquanto está a caminho. Esse é o objetivo. Tem que ser rápido, tem que ser começando hoje, porque não sabemos o tempo que a gente tem e não sabemos o tempo que teremos com os nossos pais. Não sabemos. Hoje pode ser o último dia? Pode, né? Então a vida ordena o reajuste, a vida ordena quebra de barreiras, quebra de preconceitos. Surge o perdão do passado com a bênção do esquecimento. Então fica mais fácil desenvolver o laço afetivo através do cuidado, não é? Quando o pai e a mãe resolvem aceitar aquele filho na espiritualidade, vocês sabiam que é feito um projeto reencarnatório, né? E o pai e a mãe se comprometem, eles se comprometem a conduzir aquela alma, a receber aquela alma, acolher, orientar, dar uma formação para ela, intelectual, moral, espiritual. Existe esse compromisso, existe esse pacto firmado com a espiritualidade, com os guias da família, que cada família tem um guia
espiritual ou mais, um guia ou mais responsável por aquela família, pela reconciliação daquele grupo, né? Então, é importante saber que os pais assinam uma nota promissória com Jesus. Uma vez eu escutei isso em algum lugar, numa palestra que eu fui, que cada pai e mãe tem uma promissória assinada que está na mesa de Jesus. E essa promissória vai ser cobrada. Essa promissória vai ser cobrada. Será que fomos os melhores pais e mães para esses filhos? E será que fomos os melhores filhos para os nossos pais? Porque é o que falamos. A gente começa como filho, depois a gente vira pai. E depois a gente vira pai dos nossos pais, mãe dos nossos pais. Porque é assim que é feita a evolução das coisas. A gente envelhece. A gente fica com cabelos brancos. A gente fica chata. A gente fica sem noção. A gente fica mesmo teimosa. É tendência do idoso, o cérebro resseca, sabia? O cérebro fica mais duro, por isso que chama de cabeça dura. Não é porque é a cabeça que fica dura, é o cérebro que resseca. E as conexões ficam mais difíceis, por isso que os idosos são mais lentos. Eles são lentos para falar, lentos, repetem as coisas, repetem um caso, todo dia fala a mesma coisa. É a tendência do idoso. A lentidão. Natural, é natural. Você tem que saber que é natural, não é porque está te irritando, não. Só trazer uma informação científica aí. Por favor. O neurônio é a única célula do corpo que não se renova. O neurônio morreu, ele não volta. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, os neurônios vão ficando cada vez quantidade menor. E aí essas conexões que a Sandra falou ficam cada vez mais difíceis. Concatenar, raciocínio lógico. Então, é natural, isso é natural. Todo mundo vai passar por isso. Se Deus quiser, eu vou passar, que eu vou ver muito. Então. Exatamente. Só tem um jeito de não passar por isso. Desencarnando antes. Se você não desencarnar antes, você vai passar pelo que seus pais estão passando. Vai ficar velho, vai encurvar, vai andar. Isso se não tiver um Parkinson, uma demência, uma doença que vai te deixar acamado. E aí vai acontecer uma coisa que acontece muito com os nossos velhinhos. A carência afetiva, a necessidade de atenção, a necessidade de aconchego, de amparo. Então honrarás o teu pai e tua mãe, é ampará-los na velhice, é ter paciência com eles, é dedicar tempo a eles. Vocês concordam que hoje em dia, nessa situação de transição planetária, quase ninguém tem tempo, ou ninguém tem tempo. É muito serviço e pouca disponibilidade nossa, muita coisa para fazer. E muito trabalho, porque a sobrevivência está ficando difícil também. Isso faz parte do caos da transição planetária. E isso faz com que o que era filho e hoje é pai tenha que trabalhar muito, quem está na idade madura, tenha que ficar muito ausente. E essa ausência, ela é a falta de amor. Ah, mas eu não posso, eu sei. Eu não estou julgando ninguém. Eu não estou julgando. Eu só estou dizendo que a ausência é falta de amor. E quem vai julgar isso é Deus. Não é o outro, não é a pessoa. É Deus que vai julgar. Exatamente. E a nossa consciência quando a gente estiver frente a frente com ela. Porque muitas vezes a consciência está dormindo. A gente só vai despertar essa consciência quando a dor da ausência se fizer. Quando eles partirem e a gente se der conta de que temos que prosseguir sem eles estando ali, isso vai dar um impacto em nossa vida. Só quem já passou pela experiência da morte de alguém próximo é capaz de avaliar isso. E aí a consciência vai doer. A consciência vai doer. Será que eu fiz o que eu podia de melhor para os meus pais? Será que eu honrei pelo menos? Será que eu honrei pelo menos o meu pai e a minha mãe? Será que eu dei o melhor que eu podia dar?
Essa vai ser a pergunta quando eles não estiverem aqui mais. E é líquido e certo, gente, é líquido e certo que eles não estarão aqui mais. É líquido e certo. Assim como é líquido e certo que você não estará aqui mais, não estaremos aqui mais, nenhum de nós. Daqui a 100 anos, eu nem sei se essa casa vai estar aqui. Às vezes aqui vai ser uma estação de trem. Não sei. A gente não sabe. O momento é agora. Agora é que tudo está concreto na nossa frente. Agora é que o outro está aqui, o corpo do outro está aqui, a necessidade do outro está nos chamando, está nos requisitando. É agora que tem a demanda. Amanhã pode ser tarde demais. Isso é honrarás o teu pai e tua mãe. É você ter isso em mente. É para ficar preocupado? É para ficar preocupado. Eu não estou falando que é para você, depois eu vou pensar o que eu posso fazer. Não, é para você parar de dormir e falar assim, o que eu posso fazer para honrar o meu pai e a minha mãe? Agora, nesse momento, né? No Espiritismo, a gente aprende que o sucesso de todo projeto na vida, é disciplina. Emmanuel falava com Chico Xavier. Toda vez que Chico Xavier perguntava para ele o que ele precisava fazer. E Emmanuel falava, disciplina, disciplina, disciplina. Então a disciplina é aquele senso de dever com a sua mobilização, rompendo todas as barreiras, porque tudo embarrera a gente, é ou não é? Tudo embarrera a gente. Então a gente tem que romper as forças contrárias, as barreiras, para a gente agir e fazer o que é preciso fazer. O senso de dever tem que estar pulsando e gritando no nosso coração e na nossa mente para a gente fazer o que é preciso. E aí a disciplina vai evoluir. Falei no início, qual que é o projeto? Todo projeto, qual que é o final dele? Desenvolvimento do amor. Desenvolvimento do amor. Né? Bom, é fácil construir esse amor? Para uns a gente viu que não, por conta do passado. Às vezes é uma pessoa que tirou sua vida. E aí você dá a vida a ela. É muito comum, tá? É muito comum. O pai dá a vida a uma pessoa que antes ele tirou a vida. É mais comum do que a gente imagina. E é muito comum receber um inimigo para aprender a amá-lo. Para aprender pelo menos a perdoá-lo. E repor, né? Porque às vezes a gente deu muito prejuízo para alguém e agora, como pai e mãe, a gente vem repor o que antes a gente solapou, né? Muito comum também. Mas é comum também, não tanto, vir por amor. Tá lá, eu não vou ficar aqui não, eu vou ficar junto lá para ajudar. Tem gente que vem para ajudar e para somar no grupo, né? Para o grupo ficar mais forte. Vocês concordam comigo que quando chega uma pessoa que é tipo um coringa num grupo, que faz tudo, que é alto astral, o grupo todo não dá um up? Todo mundo, não é assim? Numa equipe, num time, né? Por isso que tem o capitão do time. É isso. Às vezes vem um espírito numa condição melhor para dar um up naquele grupo. Agora pensa, ao reencarnar, essa criatura amedrontada, essa criatura com a consciência culpada, ela vai vir cheia de dedos. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que todos falam isso? Será que eu vou conseguir? Nas reuniões mediúnicas, a gente conversa com os espíritos que eles estão resistentes a reencarnar e a gente fala, vai ser bom, vai que vai dar certo. Não, mas vai dar errado, eu tô com medo. Eles falam isso com a gente. Então, a gente tendo ciência disso, vamos aventar a possibilidade da gente estar reparando erros com os nossos pais, da gente estar reparando erros com os nossos filhos. Porque a gente é filho e a gente é pai, né? Honrarás o teu pai e tua mãe. Quando? Hoje. Como? Não tem jeito de ir lá, liga.
Escuta. Ah, mas eu escuto esse caso várias vezes. Escuta de novo, quantas vezes forem necessárias. Ah, estou pedindo dinheiro. Você tem? Dá. Ah, tá querendo comer isso, comer aquilo. Deixa comer. Para que vai trazer sofrimento para o idoso agora? Eles precisam de compreensão, eles precisam de abraço. Idoso gosta de abraço. Idoso gosta de falar pegando na mão. Não sei se vocês já foram em asilo. Quando você vai no asilo, o idoso chega e já começa a ficar apalpando o seu braço e você fica tirando e ele fica segurando a sua mão. O que é isso? Isso é carência afetiva. Isso é carência. Tá? Beije a fronte do seu pai, a testa do seu pai, sua mãe. Diga, eu te amo, estou aqui, estou sempre aqui. O idoso precisa de segurança. O idoso precisa de segurança. E o que uma criança precisa? Uma criança. Quem é pai aqui? Criança precisa de segurança. Criança precisa de segurança. Tem pai e mãe que não sabem dar segurança para um filho. Mas como que eu vou dar segurança? Sendo firme. Decide, pronto. A criança precisa de limite. Precisa de limite. Porque isso é que dá segurança para ela. Outro dia eu estava vendo, não lembro mais, uma palestra, alguém falando sobre educação de pais e filhos. Dizendo que o filho é um carona no carro. Quem está conduzindo é o pai ou a mãe. Está lá no carro. O filho é carona. O carona não fala, vira ali, quero que você... Não, o carona é calado. Vai ir para onde o carro está indo. Ah, mas isso é muito autoritário. Gente, isso é dar segurança para quem ainda não sabe discernir. Porque vai chegar num ponto que ele vai crescer, vai ficar jovem, vai ficar adulto e vai saber discernir. Aí ele já está por sua conta e já começa a ser responsável pelas suas escolhas e seus atos. Correto? Eu quero fazer uma dinâmica com vocês que eu sempre fiz há 300 anos atrás, quando eu trabalhava em grupos, né, onde eu trabalhava, na escola. E eu queria que vocês fizessem em casa essa dinâmica. Você vai chegar em casa e vai escrever num caderno 3 qualidades e 3 defeitos. Escreva mesmo. 3 qualidades e 3 defeitos do seu pai e da sua mãe. Ok? 3. Ah, mas tem 20. Não, 3. Escolha os mais contundentes. 3 defeitos e 3 qualidades do pai e da mãe. Escrevam. E aí você vai saber que os defeitos, vamos falar das qualidades primeiro. As qualidades do seu pai e da sua mãe são a proposta reencarnatória do seu aprimoramento. Claro que na época que eu dava o curso, eu falava que era para desenvolver as aptidões e qualidades. Mas aqui a gente pode fazer uma oitava superior e dizer que é o que você vem desenvolver para o seu espírito, né? O seu aprimoramento. As qualidades de ambos, soma. Esse é o seu projeto. Esse é o seu projeto, desenvolver isso. Os defeitos deles são tudo o que você precisa aprender a não fazer e a não ser. Porque muito provavelmente, aí já é o espiritismo, muito provavelmente você já fez isso e você tem essa tendência a repetir. Porque nós temos tendência a repetir os erros dos pais. Elis Regina já dizia isso naquele livro. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Muito porque a gente está repetindo um padrão de vida passada também. Nós estamos falando da visão espírita aqui, tá? Ok? Vocês vão fazer essa dinâmica lá? Das qualidades e dos defeitos? É muito legal para a gente se conhecer, né? Para a gente se conhecer. Então, vamos ver o que diz o Evangelho. Vamos ver o que diz o Evangelho. O Evangelho está aberto aqui para energizar. Eu durmo com o Evangelho aberto na minha cabeceira, tá? Para energizar. Por que eu faço isso? Porque uma vez o Chico falou, né? Que dá o Evangelho na cabeça. Ele tomava o Evangelho na cabeça. Eu lembro disso. Então, honrai vosso pai e vossa mãe. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Mateus, Marcos e Lucas, todos falam isso. Depois, em Êxodo, a gente vê o seguinte, lá em Êxodo, capítulo 20. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, olha que legal.
a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O que nós vimos aqui hoje no início? Que nós vamos herdar uma terra. Que terra é essa, pelo amor de Deus, que a gente vai herdar? A terra regenerada, o mundo de regeneração. Gente, sinto muito, mas só vai ficar na terra regenerada quem se afinar vibratoriamente com a proposta de amor. Quem aprendeu a amar, pelo menos no seu sentido comportamental. Quem já está nesse grau de consciência coletiva e de responsabilidade no mundo. Só vai ficar aqui na terra prometida por Deus quem estiver de acordo com o que vai ser exigido de cada um. Então não é Deus que vai falar, separar o joio do trigo. Você foi mal, passa para lá. Você foi bom, vem aqui, meu filho. Não é. É a própria lei da vibração, da frequência vibracional, que cada um de nós conseguiu angariar no decurso da nossa experiência física, das nossas obrigações, dos compromissos assumidos na criação de vínculos afetivos com pessoas-chave na nossa vida. E aqui nos mandamentos, nas ordens divinas, nós temos o primeiro deles, que é o quinto, que é com relação à humanidade. Honrarás o vosso pai e a vossa mãe. Depois é que vem a nossa relação com os outros, nos outros mandamentos. Não matareis, não furtareis, não desejareis a mulher do próximo, não, né? Gente, isso é muito sério, porque as pessoas acham que eu escuto isso, eu estou com a consciência limpa que eu estou fazendo o melhor. Parabéns, eu acho ótimo, parabéns, mas não sou eu que vou julgar, é você mesmo, é você mesma, é o que você vibra, que vai ser o seu advogado e o seu juiz. Quem sou eu? Quem é a pessoa que está do seu lado para julgar e avaliar isso? Eu já falei, todos nós temos a mente distorcida, o olhar distorcido. A gente está no mundo de expiação e provas, a gente não é perfeito. Mas a gente está buscando, através da boa ação e da prática do bem, a prática do bem, olha lá, homem do bem, que é o homem do bem, está aqui. Lê lá. Ali resume tudo. Se a gente estiver em busca daquilo, a gente já vai estar com uma energia de conexão com o Criador. Porque a gente sempre fala aqui nessa casa, a energia de Deus, a bênção divina, é uma chuva de bálsamos, de amor, em tempo integral para nós. Isso está caindo aqui, nesse lugar, ali fora, no Vila Bela, nas montanhas. Isso é uma chuva constante de bênçãos amorosas. Qual que é o problema nosso? Qual que é o problema da nossa família? Qual que é o problema da comunidade? O problema é que a gente não se conecta. A gente não se conecta para receber, muito pelo contrário. A gente se fecha. A gente cria uma carapaça através do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa preguiça, da nossa teimosia. Isso tudo gera esse fechamento. E aí, o nosso olhar distorsivo fica cada vez pior. Porque quando a gente se desconecta de Deus, a gente fica por conta de quem? A gente fica por nossa conta. E aí vai dar ruim. Porque se a gente está por nossa própria conta, não vai sair coisa boa. Não vai sair coisa boa. Quando a gente se propõe a fazer o que Cristo orienta, a gente já abre a nossa antena da conexão. E aí a divina providência já começa a atuar na nossa vida.
A gente precisa de Deus, por isso que nas orações a gente tem que falar isso para Deus, a gente tem que reafirmar isso e reafirmar para a gente mesmo. Senhor, eu preciso de Ti, porque sem Ti nada somos. Eu lembro do Zé Edmundo falando isso o tempo inteiro. E eu falava assim, nossa, por que o Zezé sempre fala isso? Hoje eu já entendo. Sandra, se a gente observar que depois que desencarna, nosso pai e nossa mãe continua vivo, esse processo de honrar, ele não para nunca. Nossa! Então, muito bem lembrado. Dá para continuar honrando, porque um dia o reencontro vai acontecer. Esse reencontro vai acontecer. Então, continue honrando, mesmo que estiver desencarnado. Inclusive, a gente pode continuar honrando o nosso pai e a nossa mãe que já partiram, através da nossa postura de gratidão, que já foi dita aqui hoje, e através também das nossas orações constantes. A gente fica conectado com eles através das nossas orações. Orar por eles, agradecer a eles pelo fato deles terem criado esse milagre que é você, né? Pelo fato de você estar aqui hoje, isso é graças a eles. Graças a eles, né? Então veja bem, para terminar, né? Eu já falei que o lar é a possibilidade maravilhosa da nossa evolução, porque lá acontece o burilamento da nossa alma, das nossas más tendências, né? E também a nossa própria ascensão espiritual. O lar é um jardim, é como se fosse um jardim de crescimento das mais belas flores de virtudes. O lugar de plantar virtude é dentro do lar, né? Então vamos escolher as flores do bem, né? O lar é o caldeirão de fazer amor, de fazer afeto, de fazer nutrimento, não só de comida, porque as pessoas que comem juntas, elas permanecem juntas, não é verdade? Tem uma regra na culinária que fala que quem come junto, permanece junto. O amor cobre uma multidão de pecados. E quem pecou contra quem? Ah, fui eu que matei. Mas aí vão mais atrás. Por que eu matei? Ah, porque ele me matou. Então a gente tem que pôr fim a esse ciclo vicioso de uma hora eu estou vingando e a outra hora o outro vai vingar. Acaba, isso chega. Não tem tempo mais para essas vinganças continuarem e a gente ficar nesse looping. Nós temos que sair disso através do perdão, né? E o amor ao próximo começa com o amor aos nossos pais. Começa. A primeira pessoa que o bebê ama é a mãe. Ali, ó. É o primeiro gesto de amor. Ali se cria um vínculo. A primeira pessoa que o bebê ama é o pai e a mãe. A criança primeiro ama o pai e a mãe. Tá? Olha o bebê lindo, fofinho, cheirosinho. Ali naquela fofurinha, frágil, indefesa, que se deixar ali e ninguém olhar, ela vai congelar ali, hoje à noite. Se ficar um bebê ali, morre, amanhã não está vivo mais. Essa criaturinha frágil, tem um espírito ali, sei lá, o grau de dureza daquele espírito, o grau de dívida que ele tem. Mas agora ele está fofinho, ele está bonitinho. É hora de amá-lo, né? Olha como é que Deus ajuda a gente a perdoar. E a questão de quem não ama os pais, sinceramente, não ama ninguém. Quem não ama os pais não ama ninguém. O potencial de amor dessa pessoa está comprometido. Tá? É um amor distorcido, porque o amor começa com os pais. Tem ditado, né, que, como é que é o ditado, gente? O mau filho é mau tudo. O mau filho é mau tudo. Já ouviram esse ditado? O mau filho é mau pai, mau amigo, mau vizinho, é mau tudo. E eu lembro da minha avó. Falando, né? Quando eu era jovem. Sandra, quando você for escolher um marido, escolha um marido que a mãe dele só tem elogios para ele. Ele tem que ser um bom filho. Se ele for um bom filho, ele é um cara que vai ser um bom marido. Ele respeita a mulher, ele tem uma postura de gratidão, de amor, de respeito à mulher. Viu? Então vamos aí, espero não ter sido muito
forte nas minhas colocações, mas o tema merece porque é mandamento, então o mandamento a gente não pode ficar muito, quem sabe, né, vamos um dia, qualquer dia. Não, é mandamento, então é algo mais imperativo mesmo, mais forte, tá bom? Então, fiquem com Deus, boas reflexões.